Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela mexicana Sortilégio, de 25 de maio a 29 de maio de 2026. Mas antes, deixem seu like e se inscreva-se no canal e venha com a gente mergulhar nas paixões, intrigas e mistérios desta novela. Kátia diz a Lisete que ela e Bruno estão se conhecendo, mas na cama, e é maravilhoso. Kátia diz a Lisete que Bruno pediu para ela espiar Alessandro, por isso vai ficar bastante atenta e avisar a ele sobre tudo que ocorre na família. Lisete percebe que Kátia está realmente muito apaixonada e iludida por Bruno. Pedro começa a pintar a casa onde ele irá ficar para vender suas coisas com Xuxo, já que irão começar um negócio. Pedro pede à filha que não diga a Alessandro sobre Mercedes. Maria diz que já disse que era uma amiga dele. Pedro pede à filha que fale com Alessandro, diga que Mercedes não serve para nada, invente algo. Pedro pede à filha para se verem. Maria diz que não pode sair de casa, porque o médico pediu repouso. Pedro diz que irá encontrá-la. Mercedes pede emprego e conversa com Ezequiel sobre o assunto. Paula e Roberto conversam e se dão muito bem. Lisete diz a Maura que Kátia quer espiar Alessandro para contar tudo para Bruno. Maura diz que Bruno só quer fazer isso para descobrir algo da construtora. Maura liga para Bruno e pede para conversarem. Bruno diz que está ocupado e diz que se ela quiser, eles se verão na casa. Vitória se aproxima mais de Maria José para lhe fazer companhia. Maria diz à sogra que gosta de pintar e trabalha na loja de Berenice, que vende artesanato e quadros velhos que ela restaurava. Vitória diz que gosta da literatura e sempre amou escrever, por isso gosta de poemas. Pedro vai à casa dos Lombardo. Paula fica muito feliz ao vê-lo. Pedro diz a Paula que aconteceu uma desgraça. Xuxo vai à casa de Mercedes. Ele vê que Gabriel está se recuperando bem e já está andando. Mercedes diz a Xuxo que conseguiu trabalho na casa de Alessandro. Pedro diz a Maria José e Paula que a moça não atropelou ninguém. Isso tudo foi um erro. Pedro diz a Maria José que quem pediu para Mercedes pro irmão se passar por atropelado foi Eric, amando de Bruno. Maria José diz a Pedro que não quer esconder nada de Alessandro. Pedro tem medo de prejudicarem Xuxo. Mercedes cita a fisionomia do homem que pagou ela para inventar as mentiras. Xuxo saca que foi Bruno. Xuxo pede que Mercedes não vá trabalhar naquela casa, pois ela e Gabriel podem parar na cadeia. Pedro tenta interceder por Mercedes, pedindo a Maria José que converse com Alessandro e tente resolver essa situação. Maria José chora por eles sempre meterem ela em problemas. O advogado de Alessandro diz que o Dr. Lopes o informou que Bruno já apresentou a solicitação para ser reconhecido como filho de Antônio Lombardo. O advogado diz que o resultado do DNA deve sair em alguns dias e o processo será longo, em torno de 2 a 3 anos, a menos que Bruno tenha uma carta na manga para que isso seja feito mais rapidamente. Bruno conversa com seus advogados, seus planos macabros, para conseguirem ganhar a impugnação do testamento. Kátia liga para Bruno e pede para se verem de tarde. Bruno diz que hoje não pode e pede para deixar para amanhã. Alessandro diz a Fernando que ele tem que fazer o possível para o juiz responder o e-mail dele, pois precisam encontrá-lo para desmascarar o Bruno. Kátia pergunta a Fernando o que tanto conversou com Alessandro. Fernando diz que coisas de trabalho. Eric vai até Paula, diz que soube que ela voltou. Paula pede que ele não fale com ela. Ele pergunta por quê. Ela diz que ele quase desgraçou sua vida e o dá um chute. Alessandro chega em casa. Ezequiel diz que entrevistou Mercedes e será testada por uma semana no trabalho da casa. Alessandro fica sabendo que Pedro foi à casa. Maria José diz a Alessandro que a mãe dele a visitou, foi muito carinhosa com ela e a convidou para participar de um projeto dela com Fernando. Raquel por telefone procura um apartamento pequeno fora da cidade, mas não muito longe, para ter suas relações íntimas com Ulisses. Alessandro diz a Maria José que teve um dia terrível e não quer mais complicações. Maria José diz que seu pai não quer que ela diga. Alessandro diz que é marido dela. Maria José diz a Alessandro que seu pai pediu para ela não falar, porque tem medo dele fazer algo cruel. Alessandro questiona quando foi cruel com eles e o que está acontecendo com o pai dela, sendo que sempre ajudou eles. Maria pede que ele não jogue na cara, pois está bem ciente disso. Alessandro pede desculpas por ter se chateado e entende que ele está sensível pelo estado. Maria diz que é sobre a Mercedes. Alessandro fica surpreso.
Ezequiel diz a Filipa que amanhã Mercedes começa a trabalhar na casa. Alessandro diz a Maria José que eles têm nas mãos uma maneira para deter Bruno, pois o desgraçado subornou Mercedes e Gabriel para incriminar Paula. Maria José diz a Alessandro que Mercedes acabaria na cadeia com o irmão e era perigoso o pai dela e Chucho irem também. Maria se nega que ele faça isso. Alessandro questiona se ela prefere que Bruno siga com seus malditos planos e fique com o fruto de seu trabalho. Maria José diz que ele só pensa no dinheiro e não nessa pobre gente. Alessandro diz que Bruno vai divulgar todo o passado de Vitória com o que pretende fazer. Maria dá a Alessandro o endereço que seu pai está, ali na cidade. Alessandro diz a Vitória que vai resolver um assunto que pode acabar com os problemas dele de vez. Raquel chega em casa e diz à mãe que todos falarão deles quando souberem de toda a verdade, já que Bruno já está organizando suas coisas com os advogados. Raquel diz à mãe que quer se divorciar de Roberto porque já está farta dele e não merece um homem assim. Vitória diz que não entende, pois por um lado ela não quer escândalos e por outro quer se divorciar, pois isso geraria um escândalo sim. Raquel pede à mãe que a ajude, pois Roberto não quer lhe dar o divórcio. Vitória se nega a se meter entre eles. Raquel pega o carro e sai sozinha. Eric fica sabendo por Arthur que Mercedes foi procurar trabalho na casa grande e fica chocada. O capanga logo liga para Bruno, contando a notícia. Bruno diz que não podem correr riscos e o que podem fazer é matar os desgraçados. Filipa pergunta a Vitória se não se incomoda com o divórcio de Raquel. Vitória diz que a essa altura nada importa e gostaria de ir a uma ilha deserta, numa cabana, frente ao mar, com seus livros. Fernando liga para Vitória e pergunta sobre a visita no terreno arqueológico que vão fazer. Vitória pede para ele vir na sua casa amanhã, à tarde. Fernando fica feliz. Alessandro vai até a casa de Chucho e Pedro e diz que Maria José já lhe contou tudo. Paula diz a Maria José que ela fez bem em contar a Alessandro. Maria se preocupa pelo seu pai, por Chucho e por esses pobres infelizes. Paula pede à irmã que fique tranquila, pois Alessandro vai dar um jeito de proteger Chucho e seu pai. Chucho pede a Alessandro que tenha piedade de Mercedes e Gabriel. Pedro diz que eles são boas pessoas e pede que Alessandro não os denuncie para as autoridades. Alessandro diz que sente muita pena dessa situação, mas sua família tem muitos problemas e o passado de sua mãe pode vir à tona. Eric vai à casa de Mercedes e Gabriel e pergunta se é verdade que ela vai trabalhar na casa do Sr. Lombardo. Mercedes diz que ele propôs trabalho, mas que ela negou. Eric manda Mercedes e Gabriel pegarem suas coisas para irem embora com ele. O diabo os ameaça com a arma. Pedro diz a Alessandro que nunca deviam ter deixado Paula declarar sobre aquele acidente, porque a polícia não saberia e nem relacionaria tudo isso. Chuchu diz que viu Paula atropelando um homem e logo depois esse homem saiu correndo com as próprias pernas. Chuchu diz que Bruno deu todo o dinheiro para Mercedes fazer isso e foi amando de Eric. Alessandro diz que entende a situação dessas pobres pessoas, mas que é difícil. Raquel liga para Ulisses, mas o telefone dele está desligado. Enquanto isso, Roberto e Ulisses dormiram juntos e são deitados na cama. Raquel nem imagina que seu marido está se envolvendo com seu amante. Roberto se esconde no banheiro. Raquel, no apartamento de Ulisses, reclama com ele por não ter atendido ela. A bruxa se dá conta que ele tem outra pessoa que está escondida lá dentro. Ela pensa que a outra mulher é uma prostituta. Ulisses diz que sim, tem outra mulher. Raquel fica triste. Ulisses diz a Raquel que antes se sentia muito bem com ela, à vontade, mas ela está muito exigente, grudenta e não gosta disso. Raquel diz que teve muitos problemas com a companhia, sua mãe e Roberto. Raquel diz a Ulisses que está procurando um apartamento para eles, fora da cidade. Ulisses diz que é melhor terminarem. Raquel diz que falou com sua mãe e decidiu se divorciar de Roberto. Ulisses consegue tirar Raquel do seu apartamento. Depois que ela vai embora, Roberto chega ali, já vestido, e está saindo. Ulisses pergunta sobre eles. Roberto diz que o deles não é nada de importante. Chucho, Pedro e Alessandro vão à casa de Mercedes, mas já não encontram ela lá.
Alessandro vai à casa da comadre de Mercedes e pergunta sobre ela e Gabriel. Gregório e a esposa dizem que não sabem de Mercedes. Eric está levando Mercedes e Gabriel para longe. Gregório liga para Eric e diz que Alessandro foi à sua casa procurando por Mercedes e Gabriel. Eric diz ao primo que não tem nada a ver com o sumiço dessa gente. Alessandro diz a Pedro e Xuxo que o que mais o deixa inquieto é que Mercedes e Gabriel levaram roupas. Xuxa e Pedro se preocupam pela amiga. Maura pede a Bruno que a ajude a separar Maria José e Alessandro. Bruno diz que ele vai se separar dela depois que ela ter o filho. Bruno pede ajuda a Maura para descobrir se Vitória anda com Fernando. Maura pede que ele investigue tudo isso com Kátia, já que são tão amigos. Bruno percebe que Maura sabe do rolo dele com Kátia. Bruno diz que é capaz do que quiser para conseguir seus propósitos. Bruno e Maura trocam ameaças. Alessandro chega em casa. Bruno e Eric se comunicam. Eric diz que matou Mercedes e Gabriel. Bruno se anima. Depois, Eric desliga o telefone e diz: "Maldito desgraçado, vai chegar a sua hora também." Alessandro diz a Vitória que pensou que tinha em suas mãos uma possibilidade de deter Bruno no que pretendia fazer. Vitória pergunta quais possibilidades. Alessandro diz que Bruno subornou dois infelizes para culparem Paula do acidente automobilístico. Paula encontra Roberto tomando banho na jacuzzi. Roberto pede que ela se junte a ele na banheira. Vitória fica surpresa ao saber do que Bruno fez. Alessandro diz que Mercedes desapareceu com o irmão. Vitória chora e diz que não pode acreditar nessas coisas. Ela prefere pensar que tudo isso são suposições. Alessandro diz à mãe que não podem pensar que todos mentem e que Bruno é o único que diz a verdade. Vitória se culpa por Bruno ter se transformado num monstro. Alessandro diz que ela não tem culpa de nada, mas que talvez tenha o mimado demais, fazendo ele ser assim. Vitória chora e diz que de todo modo Bruno é seu filho. Roberto e Paula ficam na banheira conversando. Raquel chega ali e se irrita ao ver o marido com Paula. Raquel diz a Roberto que nunca se importou com ele, mas não vai permitir que a traia na sua própria casa com uma criada. Roberto sai da banheira e leva Raquel para casa. Roberto diz que não estava fazendo nada com Paula. Raquel diz que não se divorciar. Roberto diz que sabe que ela tem um amante. Raquel pede que ele dê o divórcio a ela. Alessandro chega em casa e encontra Maria José muito bonita. Maria José e Alessandro se beijam. Maria pede para esquecerem da discussão que tiveram. Maria José quer que entre os dois haja paz e felicidade. Alessandro e Maria José se beijam apaixonadamente. Roberto diz a Paula que sente muito pelo que aconteceu. Paula diz que deve ser muito difícil para ele aguentar uma mulher como Raquel. Roberto dá um beijo na bochecha da amiga e se despedem. Maria José questiona Alessandro se ela ficará com uma cicatriz nas costas. Ele diz que não sabe, mas que não se importa. Alessandro diz que há muito tempo não fazem amor. Maria José diz que não acha que dará, mas que queria. Vitória diz a Filipa que Bruno se aproveitou daquela gente para suborná-los e botar a culpa em Paula do atropelamento. Filipa diz a Vitória que está mais claro que água que Bruno esteve por trás disso, de todo esse plano macabro. Vitória conta que Mercedes está desaparecida. Filipa questiona se ela morreu. Vitória se assusta ao pensar nessa possibilidade. Bruno chega em casa. Vitória reclama com ele, como pode tramar algo tão perverso dando dinheiro àquela pobre gente para prejudicar Paula. Bruno finge não saber de nada. Vitória pede que ele não negue, pois Alessandro já sabe de tudo. Vitória pergunta a Bruno se ele fez algo para esse povo. Bruno diz que não conhece eles. Vitória pede que ele confesse a verdade. Bruno diz à mãe que Alessandro está convencido que ele é o culpado e que traga essa mulher e o irmão e que eles confessem diante dele que é culpado. Eles têm uma discussão sobre Bruno não ter recebido a herança. Filipa dá um chá para Vitória tomar e dormir bem. No dia seguinte, Alessandro se prepara para ir trabalhar e investigar algo sobre Mercedes e o irmão. O advogado de Alessandro chega à mansão e diz a ele e Vitória que já chegou a ordem do julgamento para solicitar o DNA e parece que Bruno tem pressa para fazer isso. Alessandro diz à mãe que sente muito. Vitória diz que está preparada. Bruno pergunta a Eric onde deixou os corpos. Eric diz que os enterrou num lugar fora da cidade. Bruno percebe incomodado. Alessandro passa ali de carro e vê os dois juntos. Alessandro demite Eric e expulsa Bruno de sua casa. Alessandro diz a Bruno que se voltar do trabalho e encontrá-lo na casa, o tira dali a porradas. Bruno aceita sair, mas diz a Alessandro que ele o deve algo muito importante, pois quando doou sangue para Maria José, pediu a presidência e que ele se divorciasse dela. Alessandro diz ao irmão que Maria não quer. Bruno diz
que pode ser, mas muito menos quer ver ela com ele. Vitória diz a Filipa que com o DNA de Alessandro, Bruno e Raquel vai ser comprovado o parentesco. Bruno diz à mãe que Alessandro o expulsou da casa. Vitória, perfeita, age muito bem e diz a Bruno que ele escolheu o caminho dele. Bruno pergunta onde ela vai tão arrumada e se vai ver o teu querido. Vitória pede respeito, pois é uma senhora. Bruno questiona que respeito, quando ela se meteu com outro, estando casada, e agora tem um amante de sua idade. Vitória pede que ele saia de sua casa e diz que se soubesse que pariria um monstro como ele, preferia ter abortado e que ele fosse pro inferno. Vitória chama Raquel para irem ao laboratório para ela fazer o teste de DNA. Raquel não quer ir, porque não quer que a mãe seja exposta e isso vire um escândalo. Vitória diz que isso é uma ordem judicial e terão que ir a todo custo. Juju pergunta a Júlia se tem notícia de Mercedes e Gabriel. Júlia diz que não sabe nada deles. Alessandro vai ao hospital. O médico diz que era para Gabriel ter vindo fazer a terapia, mas que ele não veio e nunca falta. Alessandro pergunta os dias que ele faz a terapia. O médico responde que 2 vezes na semana. Maura diz a Lisete que Bruno é muito estranho. Lisete diz que ele é muito lindo, e se ele propusesse a ela para ficar com ele, ficaria. Porque Kátia diz que ele é muito bom na cama. Maura pede que a irmã não pense só em besteira. Paula diz à irmã que estava relaxando na jacuzzi com Roberto, e Raquel teve um surto, sendo que não estava acontecendo nada entre eles. Maria José pede a Paula para não fazer mais isso, pois não podem ter mais motivos de brigas com a família de Alessandro. Bruno diz ao repórter que Vitória Lombardo, enquanto estava casada há 20 anos atrás, teve um romance com Antônio Lombardo e dessa relação nasceu 2 filhos, e um desses filhos é ele. Vitória diz a Roberto que Raquel a disse que quer se divorciar dele. Roberto diz que sabe, mas que não quer. A enfermeira diz a Raquel que os resultados dos exames estarão prontos depois de amanhã. Alessandro diz a Fernando que Mercedes e Gabriel desapareceram e alguém os ameaçou. Fernando conta a Alessandro que conseguiu se comunicar com o juiz. Alessandro manda Fernando averiguar onde esse juiz está e irá para eles poderem ir atrás dele. Alessandro diz que hoje fizeram o exame de DNA. Fernando diz a Alessandro que sente muito que ele tenha tantos problemas. Alessandro diz que expulsou Bruno de casa, mas que ele o relembrou de se divorciar de Maria José, se é um homem de palavra. Alessandro diz que se Bruno joga sujo, vai jogar o mesmo jogo. Pedro diz à filha que tudo está indo bem e seu apartamento está melhor. Pedro chama Paula para ir para casa. Paula queria ficar na mansão e se nega a ir embora para uma pocilga. Pedro diz a Paula que não podem seguir causando problemas para Maria e ela tem que ir para casa. Maria José diz que dói vê-la assim. Irritada, Paula diz a Maria José que ela só se importa com Alessandro e a família dele e é uma egoísta. Paula diz que se acontecer algo com ela, a culpa vai ser da irmã. Bruno liga para Ezequiel e pede que prepare sua mala com roupas e manda para um hotel fazenda. Eric diz a Arthur que Alessandro expulsou Bruno e ele da casa. Ezequiel diz a Eric que Bruno mandou ele levar as malas para o hotel fazenda onde Bruno está. Vitória questiona Roberto porque não teve filhos com Raquel. Roberto diz que no princípio ela não quis e sempre usava um preservativo e o relacionamento esfriou. Vitória pede a Roberto que, se for de se divorciar de Raquel, espere um pouco. Vitória diz que Raquel pode seguir na casa e ele no chalé. Vitória cumprimenta Pedro. Pedro diz que veio buscar sua filha, Paula. Maria José diz que sua irmã ficou uns dias para atendê-la enquanto estava de cama, mas agora ela irá embora para morar com seu pai. Vitória diz a Pedro que eles sempre serão bem-vindos naquela casa. Roberto se oferece em levá-los no seu carro. Paula e Pedro se despedem e vão embora. Maria José diz a Vitória que sua irmã se acostumou com essa vida, mas tem que voltar à realidade. Vitória pergunta a Maria José por que não quis que o pai e a irmã voltassem para casa. Maria diz que abusaram demais de sua generosidade e acha que assim seria melhor. Vitória pede a Maria José que conte sobre sua família para ela. Maria José começa dizendo que sua mãe morreu quando ela tinha 3 anos de idade. Fernando vai à empresa e Mário diz que Kátia saiu, recebeu uma ligação e foi embora. Kátia se encontra com Bruno na fazenda que ele está. Bruno pede a Kátia que seja bem discreta com a relação deles, pois se o irmão dela saber, vai armar um escândalo. Enquanto beija e acaricia a mulher, Bruno pede a Kátia um favor para ganhar
o juízo, pedindo o artigo do irmão da mãe de Alessandro. Pedro e Paula chegam à casa, que já está decorada e arrumada. Paula se tranca no seu quarto. A mimada começa a chorar. Maria José diz a Vitória que seu pai não é má pessoa e apenas é sem sorte, por ter ficado viúvo tão cedo. Vitória estranha a morte da mãe de Maria José e de Pedro quase não ter visitado o túmulo. Alessandro chega em casa e dá um beijo em Maria José. Alessandro diz a Maria José que a ama mais que sua vida. Eric vê Kátia saindo do hotel fazenda que Bruno está hospedado. O jornalista que Bruno noticiou diz a seu chefe que sua fonte é muito confiável e a notícia é verídica, por isso podem publicar no jornal, já que o próprio Bruno deu a notícia para sujar a imagem da mãe, Vitória. Bruno diz a Eric que ele vai seguir trabalhando para ele e vai pagar o salário para ele de sempre. Mari pede a Kátia que não saia da construtora sem avisar, porque precisa cumprir as horas de trabalho. Bruxa Kátia tenta humilhar Mari, dizendo a ela que é apenas uma secretária e quem manda ali é Alessandro, que é seu amigo. Vitória diz a Filipa que a mãe de Maria José morreu quando ela e a irmã eram bem pequenas, mas parece muito estranho Pedro ter mandado os restos dela pra ali, mas nem sequer visitar o túmulo de vez em quando. Filipa diz que talvez essa mulher era muito má, ou botou os chifres em Pedro e saiu. Raquel sai sozinha no seu carro. Alessandro e Maria José jogam um jogo de cartas e passam um tempo juntos. Raquel vai ao apartamento de Ulisses e lá fora vê o carro de Roberto. Raquel liga para Ulisses e pergunta o que Roberto faz ali. Ulisses mente, dizendo a ela que estão com um amigo que acabou de chegar de Madrid. Raquel fica furiosa por Ulisses rejeitá-la. Roberto pergunta a Ulisses se usou preservativo com Raquel. Ulisses diz que algumas vezes sim e outras não. Ulisses, cínico, diz a Roberto que se Raquel estiver grávida, compartilham a paternidade. Ulisses diz a Roberto que não entende porque ele se importa tanto, já que os dois são bissexuais. Roberto diz a Ulisses que ele se meteu com sua mulher. Roberto pergunta quem paga o aluguel do seu apartamento, os gastos dele, os cartões. Ulisses diz que é Maura e conseguiu dinheiro com o negócio de Mário Aguirre. Roberto tem certeza que Raquel está dando dinheiro para Ulisses. Ulisses diz que não se interessa por Raquel e tem uma mulher mais importante que vai lhe dar muito dinheiro. Roberto pergunta quem é. Ulisses diz que é a irmã gêmea de Maria José. E a mãe das meninas não morreu, mas sim fugiu com um homem muito rico e levou uma das meninas, a Sandra. Ulisses diz que Maria José e Sandra são idênticas. Roberto pergunta se Maria José sabe disso. Ulisses diz que nem ela, nem ninguém, e só ele. Agora são os dois, né, que sabem. Fernando comenta sobre seu projeto com Vitória para Maria e Alessandro. Fernando diz a Maria José que ela e Vitória podem se ocupar disso juntas. Hernan telefona para Vitória e diz que esteve na casa dela, de manhã, para examinar Maria José. Vitória diz que esteve no laboratório com Raquel, fazendo o exame de DNA. Hernan convida Vitória para almoçarem amanhã ou depois. Vitória diz que não é o momento para sair com o homem. Hernan é muito insistente. Alessandro pede a Fernando que não se preocupe por não dissimular o incômodo, pois Maria José já sabe do que ele sente por Vitória. Maria diz a Fernando que isso é maravilhoso, e Vitória é uma mulher única, inteligente, sensata, que não estranha que ele goste dela, e fariam um lindo casal. Fernando diz que ela resiste pela diferença de idades, e a reação de Bruno e Raquel também a deixa um pouco ansiosa. Maria José supõe dele viver com Vitória num país exótico numa ilha. Maria José diz que a certeza do amor os faz invencíveis. Pedro vai ao quarto de Paula e a vê muito triste. Pedro diz a Xuxa que Paula não quer vê-lo, nem em pintura, e tudo porque a trouxe nesse lugar que é pouca coisa para ela. Xuxa diz a Pedro que isso é apenas uma birra e logo Paula vai se acostumar. Kátia se encontra com Bruno novamente e dá para ele o expediente, onde tem todas as informações que ele precisa para ganhar o julgamento. Fernando diz a Vitória que a ama com toda sua alma, toda sua mente e seu coração. Vitória diz que isso é impossível. Fernando diz que isso só será impossível até que ela não queira, mas sempre estará esperando por ela. Fernando dá um beijo em Vitória e sai. Filipa vê os dois e diz a Vitória que a dá muita tristeza vê-la assim, pois a ama. Vitória diz a Filipa que também a ama. Já de noite, Alessandro e Maria José dormem juntinhos. Já é outro dia.
Fernando entrega a Alessandro o jornal, onde diz que algo estranho está acontecendo na família Lombardo, pois viram Bruno, Raquel e ele entrando num laboratório que fazem testes de DNA. Alessandro fica intrigado e liga para o seu advogado. O advogado diz a Alessandro que todos daquele laboratório são sérios e não vendem informações. Alessandro pede que ele investigue o que aconteceu, porque não podem permitir que isso se repita. Maria José diz a Vitória que sente muita saudade de Paula, pois foram muito unidas e mesmo ela sendo diferente dela, se gostam muito. Ezequiel diz a Maria José que Bruno quer falar com ela. Maria José pede que ele diga que ela não está. Vitória pede que Maria atenda, por favor, pois vai escutar a conversa por outra extensão. Maria atende Bruno. Vitória vai para o escritório e começa a escutar por outro telefone. Bruno diz a Maria José que saiu uma nota no jornal, onde informa que Alessandro, Raquel e ele fizeram o exame de DNA. Maria José pergunta a Bruno por que é tão mal. Bruno diz que ela tem que pagar por tudo que fizeram. Bruno a questiona de Alessandro se a pediu o divórcio. Ela pergunta por quê. Bruno diz que quando devolveu a vida dela doando sangue, pediu duas coisas para Alessandro: a presidência da empresa e que ele se divorciasse dela. Vitória fica chocada. Maria José pergunta se ele está louco, pois não tem nada a ver com sua vida e nem louca volta com ele. Bruno diz que se ela não fizer isso, vai destruir o amorzinho dela. Maria José chora. Vitória diz que Bruno está louco, completamente louco. Descobrimos que Gabriel e Mercedes não morreram e seguem vivos. Eric os levou para uma casa afastada da cidade. Eric leva comida para Mercedes e Gabriel. Gabriel diz a Mercedes que precisam procurar uma maneira de fugir dali. Alessandro volta para casa. Vitória diz que Bruno ligou. Maria José diz a Alessandro que Bruno pediu para se divorciarem e se não fazer isso, vai destruí-lo. Vitória diz que está segura que foi Bruno quem mandou publicar aquela nota no jornal e ele é um monstro que quer acabar com eles. Alessandro diz a Maria José que isso é verdade e deu a Bruno sua palavra, por isso vão se divorciar. Maria José chora e pergunta por que ele diz isso assim, tão calmo, tão tranquilo. Alessandro diz que não está tranquilo. Maria José diz que Bruno é uma besta, um animal, e seria melhor ele ter deixado ela morrer, porque não quer se separar dele, o ama e precisa dele. Maria José chora e pergunta que importância tem ele ter dado a palavra dele para um infeliz. Alessandro diz que seria um divórcio falso por um tempo. Alessandro diz à mulher que se eles se divorciarem e ele deixar todo o seu dinheiro para ela, as finanças da construtora vão cair e Bruno não vai ser capaz de sustentar tudo. Alessandro está armando este plano porque Bruno na presidência pode levá-los à falência, fazendo ficarem na miséria. Alessandro diz a Maria José que ninguém pode saber do divórcio deles, mas que depois se casarão novamente. Maria fica de acordo e, emocionada, dá um abraço no marido. Alessandro liga para o seu advogado e diz que sua mulher está de acordo. Maria José diz a Alessandro e se ela ficar com tudo, que ele a der e não se casar novamente com ele. Alessandro diz que então iria fazer de tudo para reconquistá-la. Maria questiona como irão viver e se ele irá sair com tantas mulheres que quiser. Alessandro diz que no começo vão fingir sobre isso, mas vão continuar se vendo. Maria diz que isso é muito complicado e não sabe se vai aguentar. Alessandro diz que não pode permitir que o delinquente do Bruno consiga o que quer. Pedro e Xuxo conseguem um lugarzinho de um senhor para vender suas mercadorias. O advogado de Bruno diz a ele que leu o expediente da empresa, mas ele não fala os motivos pessoais. E se Romã, irmão da mãe de Alessandro, ficou sabendo da aventura do seu pai com a esposa de Samuel, Albeniz, que era Vitória. Bruno pede que seu advogado investigue e tente contato com Romã, pois quer ganhar esse assunto do jeito que for. Mercedes e Gabriel são amarrados e presos na casa afastada da cidade, que Eric os deixou. Mercedes pede a Eric que por favor tenha piedade de Gabriel, e as pernas dele estão adormecidas por falta de terapia. Eric não dá a mínima para Mercedes e Gabriel e sai. Gabriel grita por ajuda, mas é inútil. Pedro diz a Xuxo que está preocupado com Paula, que continua magoada com ele, e também está preocupado por Mercedes e Gabriel. Vitória vai ao hotel, fazenda que Bruno está hospedado. O recepcionista diz que Bruno saiu agora há pouco. Vitória decide esperar por ele. Umas fofoqueiras observam Vitória. Alessandro e Maria José vão até o advogado para firmarem seu divórcio, a separação deles. O advogado diz a Alessandro que para ser rápido ele tem que fazer um divórcio expresso, que só é no Distrito Federal.
Alessandro diz que irá amanhã mesmo no Distrito Federal e pede que o advogado os acompanhe. Bruno volta para o apartamento e encontra Vitória ali. Vitória pede para conversarem. Vitória diz a Bruno que ele vai escutá-la, querendo ou não. Vitória diz a Bruno que não o reconhece, pois cada dia piora e é injusto, caprichoso. Bruno pergunta se ela viu insultá-lo. Vitória diz que já sabe a classe de homem que ele é e fez coisas horríveis. Bruno diz que isso que fizeram ela acreditar, mas está apenas se defendendo dos outros. Vitória diz a Bruno que ele vai ficar sozinho com as maldades que está fazendo. Vitória pede para ele parar de insistir a Alessandro que se divorcie de Maria José. Bruno diz que não pensa em ter contemplações quando não tiveram com ele. Bruno diz à mãe que ela o decepcionou e Alessandro sempre se achou mais que ele, sendo que sempre tiveram os mesmos direitos e todos daquela casa se transformaram nos seus inimigos. Vitória diz a Bruno que ele começou com tudo isso. Bruno diz a Vitória que não se importa que ela acredite que ele é um monstro. E se é, mesmo incomodando, continuará como é. Ele pede que ela saia dali. Vitória chora muito. Alessandro pede a Maria que fique tranquila, pois é a melhor solução que encontrou. Fernando pergunta a Mari como vai sua irmã no trabalho. Mari diz que Kátia está aprendendo e percebeu que ela é estranha, pois sempre recebe ligações e sai dali e demora muito. Mari diz que Kátia deve ter um namorado. Fernando fica inquieto. Pedro e Xuxa vão à construtora para ver Alessandro. Kátia não acredita que Pedro seja sogro de Alessandro pela aparência dele. Alessandro logo chega ali para falar com Xuxa e Pedro. Kátia passa vergonha. Pedro diz a Alessandro que sua filha está bem. Xuxa diz que ela sentiu a mudança de casa. Pedro diz a Alessandro que no lugar que estão se sente bem, já que farão algo para ganhar seu dinheirinho. Alessandro diz a eles que demitiu Eric e mandou Bruno embora de casa por suspeitar que eles tenham algo a ver com o sumiço dessa tal Mercedes e o irmão dela. Eric recebe o acerto do seu salário por todos os anos que trabalhou na casa dos Lombardo. Xuxa e Pedro veem Eric fora da empresa. Eles pegam um táxi e decidem seguir Eric. Eric vai à casa onde Mercedes e Gabriel estão e leva comida para eles. Pedro e Xuxa observam tudo. Eric diz a Mercedes que não vai seguir sustentando eles e devia ter obedecido às ordens de Bruno e os eliminado. Mercedes pede que, por favor, ele não faça isso, pois ele tem bom coração por ter levado eles para ali vivos e não ter feito nada de mal. Mercedes pede para deixarem eles e ir embora, pois não irão dar problemas para ele, nem abrir a boca para ninguém. Eric segue os ameaçando com a arma. Depois que Eric vai embora, Xuxa e Pedro se aproximam da casa. Mercedes grita por ajuda e diz que está presa e amarrada com seu irmão. Paula continua triste em sua casa. Maria José liga para a irmã. Paula diz que se sente muito mal e quer voltar para a mansão. Maria José diz que gostaria que ela voltasse. Paula pede à irmã que fale com seu pai. Maria José diz a Paula que vai ver um modo de resolver as coisas. Hernan liga para Vitória e pergunta que horas pode buscá-la para jantarem. Vitória diz que não está de bom humor. Hernan insiste para ela sair. Vitória não quer. Hernan pede que ela descanse e não pense naquele assunto que saiu no jornal. Logo depois, Fernando liga para Vitória, perguntando como ela está. Vitória diz que está mal e permite que Fernando venha visitá-la. Filipa questiona Vitória porque disse não para Hernan, mas sim para Fernando. Vitória diz que é porque com Fernando pode conversar e ele a entende, a escuta, e Hernan é apenas uma boa pessoa. Xuxa e Pedro salvam Gabriel e Mercedes. Alessandro pede a Mari que consiga horário de voos para o México amanhã e reserve 3 lugares, um para ele, um para a esposa e um para o seu advogado. Mari faz seu trabalho. Kátia, enxerida, vai incomodá-la. Mari pede que ela vá no banheiro, tome café e não atrapalhe. Gente, essa Kátia é uma menina chata, uma mimada nojenta, que só apareceu na novela para atrapalhar todo mundo. Mari chora e diz a Alessandro que não suporta essa Kátia, porque ela é muito enxerida e quer saber de todos os assuntos da empresa. Alessandro deixa Mari usar o telefone do seu escritório para conseguir fazer seu trabalho. Alessandro observa Kátia no telefone. Bruxa Kátia está fazendo fofocas para Bruno, o informando de tudo que acontece na empresa e dos assuntos de Fernando com Alessandro. Pedro diz a Mercedes que essa noite ela pode ficar numa pousada ou num hotelzinho, mas pensando bem, pode deixá-la na sua casa e mandar sua filha de volta para a mansão de Alessandro para ficar com Maria José.
Mercedes e Gabriel se emocionam pela bondade deles. Gabriel agradece a Pedro e Xuxo. Raquel serve bebidas para Maura e Lisete e diz que estranha por ela ter vindo visitá-la, pois há muito tempo não lembravam dela. Maura diz a Raquel que vieram dar a ela seu apoio. Raquel comenta sobre a situação que está passando. Maura e Lisete tentam tranquilizar Raquel relacionado ao escândalo que está por vir na família dela. Raquel diz que vai se divorciar de Roberto. Lisete fica chocada e diz que se ela fizer isso, será bom. Mas Ulisses vai tirar dela até o último centavo. Raquel surta e chama Lisete e Maura de víboras e malditas e as expulsam de sua casa. Maura diz a Lisete que coitado do Roberto por ter que aguentar essa mulher. Maura vê Fernando chegando na mansão e não vê problema de Vitória gostar de um cara mais novo que da idade dela, pois no lugar de Vitória faria o mesmo e amaria ter um galã. Fernando abraça Vitória e a beija. Vitória diz que ele é tão jovem. Fernando diz que ela é muito bonita e a beija com muito carinho. Eles se abraçam. Eric vai até a casa onde Mercedes e Gabriel estavam e percebe que eles fugiram. Eric fica chocado. Alessandro vai para casa. Alessandro pede a Ezequiel que diga a Fernando e sua mãe que gostaria de jantarem juntos. Maria José diz a Alessandro que entende os motivos dele, mas não sabe o que a família dele irá pensar com esse assunto do divórcio. Todos se reúnem à mesa para jantar. Alessandro diz que vai se divorciar de Maria José. Alessandro diz à mãe que em caso de Bruno ganhar a impugnação do testamento, não terá direito a nada, pois ele vai passar suas ações para Maria José. Vitória pensa mal. Maria José diz que não vai para longe usar o dinheiro de Alessandro, pois o ama, e além do mais, estão esperando um filho. Vitória chora por Alessandro ter que deixar a empresa por culpa de Bruno. Alessandro diz à mãe que Maria José terá 65% das ações, ela 30%, e os outros 5% das ações serão divididos para os sócios da empresa. Fernando diz que Bruno não tem capacidade nem experiência de administrar a empresa. Alessandro diz que Maria José pode intervir e ela e sua mãe pedirão para ele voltar a ser presidente. Vitória diz que é um plano muito arriscado e algo pode dar errado. Alessandro diz que cedeu a Maria José a metade daquela casa, que é o que o correspondia. Vitória se preocupa com Alessandro. Alessandro diz que ele e Maria só estarão divorciados em um mês, e se Bruno acelerar o processo da impugnação do testamento para anular aquele testamento, eles podem se dar mal. Vitória pede a opinião de Fernando. Fernando diz que acha a ideia de Alessandro inteligente, mas entregar tudo para Maria José pode ser arriscado, já que Bruno pode pressioná-la. Vitória diz que esse é seu temor, pois a companhia significava muito para Antônio, e se Bruno ganhar, a primeira coisa que ele fará é expulsá-lo de lá. Fernando diz que pode conseguir outro emprego, e além do mais tem uma fazenda que seu tio cuida. Fernando pede a Vitória que não fale de idade, pois quando se ama isso não importa, e estão apaixonados. Vitória diz que ele é lindo e bom. Ela o beija. Alessandro diz a Maria José que amanhã terão que acordar 7 da manhã, e um helicóptero vai levá-los. Maria diz que Fernando e Vitória desconfiam dela. Alessandro diz que é normal. Alessandro e Maria José trocam palavras de amor e carinho. Ulisses diz a Roberto que conversou com um cara que vai procurar por Mateu. Ulisses diz a Roberto que eles têm que aproveitar a vida, ficando com quem quiser. Roberto diz a Ulisses que ele podia ter se envolvido com qualquer outra mulher, mas não com Raquel, que é sua esposa. Roberto pede que Ulisses termine com Raquel. Raquel liga para Ulisses e diz que está sentindo falta dele. Ulisses diz que ela também o faz falta. Raquel diz a Ulisses que tem uma surpresa e amanhã o revelará. Ulisses tenta dar uma desculpinha. Raquel diz que conseguiu um novo apartamento para ele. Enquanto irá viajar com Maria José, Alessandro deixa Fernando a cargo da empresa Lombardo. Alessandro diz a Fernando que Kátia não está fazendo um bom trabalho na empresa e fica de ligações com algum pretendente. Alessandro diz a Fernando que sabe que Kátia é irmã dele, mas não gostaria que ela se metesse com qualquer um. Pedro diz a Maria José que Paulo está muito triste e queria que ela ficasse com ela. Maria diz que vai ir para a capital resolver um negócio com Alessandro. Alessandro e Maria José pegam um helicóptero e saem de viagem rumo à capital. Fernando convida Vitória para almoçar, mas ela prefere não ir e o chama para jantar à noite na sua casa. Vitória diz a Filipa que ama Fernando e gosta muito da companhia dele, por isso está feliz. Pedro chama Paula para irem ao mercado para ela ver o local que ele e Xuxo vão trabalhar. Ela prefere não ir, mas já está um pouco melhor e toma café da manhã.
Paula liga para Ezequiel e pede o número de Roberto. Raquel leva Ulisses para ver o novo apartamento que comprou para ele. Ulisses fica fascinado com o hotel que ganhou da ficante. Eles começam a se beijar e se envolver. Roberto e Paula se encontram. Paula agradece por ele ter vindo. Paula e Roberto saem juntos para dar um passeio. Eric procura por Mercedes e Gabriel em casa, mas ninguém os atende. Logo, ele vai na casa do seu primo, mas não a encontra lá. Paula e Roberto andam pela praia. Paula diz que Alessandro e Maria José foram à capital resolver uns assuntos por lá. Já na capital do México, Alessandro e Maria José vão resolver o assunto do divórcio. O juiz diz a Alessandro que ele e Maria só vão precisar de uma reunião a mais para confirmar o divórcio. Alessandro diz que vai viajar para fora do país dentro de 2 semanas e pede que o processo do divórcio seja o mais rápido possível. O juiz diz que farão todo o possível para agilizar o assunto. Alessandro diz a Maria José que em 1 semana estará pronta a sentença do divórcio. Maria José está triste. Alessandro pede que ela não fique assim. Alessandro convida a mulher para irem a um concerto. Fernando pergunta a Kátia se tem namorado, pois gostaria de conhecê-lo. Kátia pergunta quando ele vai apresentar a ela sua namorada, pois se tiver algo com Vitória é ridículo. Fernando e Kátia discutem e ele não consegue descobrir quem é o namorado dela. Matheus liga para Bruno e pede mais dinheiro, pois gastou tudo o que tinha na sua viagem a Cancún. Bruno diz que não precisa dele, e se ele quer dinheiro de alguém, liga para Ulisses, Maura ou quem seja. Kátia diz a Bruno que seu irmão é um metido que quer saber de tudo o que ela faz. Kátia pede para revelar o namoro deles. Bruno diz que não e pergunta se ela conseguiu descobrir algo. Kátia diz que não. Bruno diz que acha que Alessandro e Maria José estão fazendo algo para prejudicá-lo. Vitória recebe outra ligação de Hernan, que insiste chamando ela para sair. Vitória não aceita e diz que pode ser depois de amanhã. Fernando fica enciumado e diz a Vitória que ela não precisa ficar adiantando sair com esse velho que quer ficar com ela. Vitória diz que só está respondendo o convite de um amigo. Fernando diz que logo esse velho vai querer beijar, tocar ela. Vitória diz a Fernando que basta, pois ele está fazendo uma cena de ciúmes só por um encontro dela com Hernan, por uma comida. Kátia tenta acessar o computador do irmão, mas não consegue, por conta que tem senha. Ulisses agradece a ajuda de Maura com o apartamento que tinham dado, mas que já conseguiu outro. Maura fica feliz por ele. Matheus telefona a Ulisses e pede dinheiro, em troca de dizer uma informação muito importante. Alessandro diz a Maria José que amanhã voltarão a ver o juiz para confirmar o divórcio. Maura e Ulisses se encontram com Matheus. Matheus diz que tinha um trato com o senhor, que disse que se chamava Mário Aguirre, mas agora não quer saber nada dele. Matheus chantageia Maura e Ulisses, pedindo dinheiro, porque senão conta toda a história para Alessandro. Maura fica assustada e diz a Ulisses que esse cara vai ficar pedindo um dinheirão e é capaz de continuar pedindo até quando quiser. Alessandro e Maria José assistem ao concerto musical, cantado por Il Divo e seus companheiros, que cantam a música de abertura da novela Sortilégio de Amor. Ao fim da apresentação, Alessandro e Maria José cumprimentam os cantores com muito carinho. Alessandro tira uma foto dos cantores com sua esposa. Ela elogia a música deles. Alessandro e Maria José se despedem deles e vão embora. Vitória diz a Filipa que Fernando foi embora furioso e nunca tinha visto ele assim. Filipa diz a Vitória que Fernando sabe que o Dr. Plasência não a vê como amiga. Vitória diz a Filipa que o que há entre ela e Fernando é só um sonho, uma ilusão. Vitória começa a escrever suas histórias. Fernando chega em casa bem triste. No dia seguinte, Maria José diz a Alessandro que é a primeira vez que vem na cidade do México. O advogado diz a Alessandro que falou com o juiz e hoje terá uma única reunião. Xuxo diz a Mercedes e Gabriel que quando Maria José voltar do México, Pedro vai pedir a ela para Paula voltar a viver com ela, e quando o quarto desocupar, ela e Gabriel poderão ficar lá com eles. Mercedes diz a Xuxo que agradece muito, mas não queria que ele e Pedro sustentassem eles. Xuxo não se importa de fazer isso e eles aceitam. Xuxo diz que eles também podem ajudá-los no mercado. Maura liga para a mansão de Alessandro. Ezequiel diz que Alessandro não está e saiu de viagem. Maura diz a Lisete que Matheus vai estar chantageando ela toda a vida e não está disposta a pagar. Kátia liga para Bruno
e diz que passou horas tentando encontrar a senha do computador de Fernando, da construtora, mas não encontrou. Bruno pede que ela siga tentando. Bruno diz a seus amigos que amanhã saem os resultados dos seus exames de DNA e vai impugnar o testamento do seu pai. O advogado de Bruno comunica que os resultados já saíram e foram positivos. Bruno diz aos senhores que amanhã mesmo abre o processo para impugnar o testamento do velho. Maria José chega em casa bem triste. Ela diz a Vitória que o juiz disse que em 3 semanas ela e Alessandro estarão divorciados. Vitória tranquiliza a moça. Alessandro abraça a mãe. Vitória diz que já entregaram os resultados do teste de DNA. Maria José pergunta a Alessandro quando vai se mudar. Alessandro diz que depois de amanhã e vai ir para um hotel. Maria José chora muito. Alessandro pede que ela aguente essa situação. Alessandro diz à mulher que seria bom Paula voltar para casa para fazer companhia a ela. Ezequiel diz a Alessandro que Maura ligou perguntando por ele e é urgente falar com ele. Alessandro vai à casa de Maura. Maura diz a Alessandro que sempre foi sincera e honesta com ele e quando ele se casou, ela deu muita raiva e então fez uma estupidez. Maura confessa a Alessandro que se trata de Mário Aguirre. Maura diz que ela e Lisete inventaram esse homem para perturbar Maria José. Alessandro fica chocado. Maura pede que ele a entenda, pois sempre o amou muito e se iludiu que o deles podia ser importante algum dia. Alessandro questiona Maura porque fez algo tão absurdo, tão vergonhoso como isso. Maura diz que uma mulher faz o que quiser para recuperar o amor perdido de um homem. Maura chora e diz que, mesmo com o que fez, o ama. Alessandro pergunta por que ela só foi dizer isso agora. Maura diz que perdeu as esperanças. Maura diz a Alessandro que não procurou ele para uma reconciliação, mas sim que o de Mário Aguirre foi demais, pois Bruno descobriu e também o usou. Alessandro fica chocado. Maura diz que ela e sua irmã inventaram Mário Aguirre para ele pensar que Maria José tinha um amante, já que rolava boatos e rumores. E Bruno acabou descobrindo isso e fez o mesmo. Maura diz a Alessandro que Mateu está chantageando, por isso resolveu dizer a ele toda a verdade, antes que esse cara tire seu dinheiro. Alessandro diz a Maura que por culpa deles, Maria José foi pro povoado e a assaltaram, e se não tivesse conseguido sangue, ela poderia ter morrido. Ele diz que se esse cara voltar a ligar, é pra ela não dar mais nenhum centavo pra ele. Alessandro vai embora. Maura chora muito. Roberto pergunta a Paula do que a mãe dela morreu. Paula diz que não sabe, mas que seu pai nunca falava dessa mulher. Roberto pergunta se elas têm outra irmã. Paula diz que não, e se tivesse, seu pai teria dito. Alessandro vai ao hotel de Bruno ao Benício. O advogado de Bruno diz a ele que o processamento da impugnação do testamento demorará um pouco. Alessandro vai ao quarto de Bruno. Alessandro diz a Bruno que sabe muitas coisas dele e só não o denunciou por respeito à Vitória. Bruno diz que ele não fez isso porque não tem provas. Alessandro diz a Bruno que ele convenceu Gabriel e Mercedes a acusarem Paula e desapareceu com eles. Alessandro diz que sabe tudo sobre Mário Aguirre e se dizer tudo isso diante do juiz, a credibilidade dele vai baixar bastante. Bruno pede que ele faça isso, mas o juiz vai pensar que o golpe do acidente dele afetou sua cabeça. Bruno diz a Alessandro que vai afundá-lo porque o odeia, porque seu pai preferiu ele. Alessandro diz que é problema dele, por sempre ter sido um imprestável. Bruno liga para Maura e pergunta por que fez a fofoca de Mário Aguirre para Alessandro. Bruno pede que ela não fique contra ele. Maura desliga na cara do imbecil. Paula agradece a Roberto pelo passeio e foi muito bom. Chuchu e Pedro estão chegando em casa e vem Roberto se despedindo de Paula na porta da casa. Paula diz ao pai que passeou com Roberto e estavam conversando. Pedro diz à filha que ela não devia ficar andando com um homem casado. A família de Alessandro se junta na mesa para o almoço, com os cantores e o Divo e sua banda da música Sortilégio de Amor. Raquel chega ali e cumprimenta os homens. Eles tomam vinho. Roberto vai buscar Raquel, que está bêbada, e leva contigo. Todos brindam vinho para beberem. Anoitece. Maria José se comunica com o pai e diz que está bem. Pedro diz a Maria José que hoje ele e Xuxo foram ver o local para saber quanta mercadoria podem guardar para vender. E apenas falta que Alessandro assine o documento como fiador. Maria José pergunta ao pai se Paula pode voltar para casa, para a mansão, morar com ela, para lhe fazer companhia, já que Alessandro irá viajar.
Pedro diz que pode sim, e Alessandro já falou isso com ele. Pedro diz a Paula que como Alessandro vai sair de viagem, Maria José quer ela de volta a casa. Paula fica alegre e abraça o pai. Pedro pede a Paula que não dê tanta confiança para o Roberto. Paula diz que ela e Roberto são só amigos. Alessandro diz à mãe que hoje, por ser a última noite sua na casa, quer estar só com Maria José por um tempo. Vitória não se importa. Alessandro vai ao quarto de Maria José e vê uma surpresa linda que ela preparou para ele. Alessandro diz a Maria José que ela é o que mais ama na vida e decidiu que vai falar com o advogado para dizer ao juiz que eles não vão se divorciar e não se importa que Bruno fique com o negócio, com dinheiro e tudo. Maria José diz que não está de acordo e é injusto Bruno se sair bem depois de ter tentado matá-lo e tratar a mãe dele da pior forma. Maria reconhece que Bruno doou sangue para ela, mas ele é uma pessoa ruim e não pode sair ganhando tudo. Maria diz que eles vão estar se vendo, pois ele vai vir de dia ver a mãe e de noite pode entrar no quarto dela para ficarem juntos. Maria José diz a Alessandro que mesmo doendo, não pensa em voltar atrás. Alessandro diz que desde a primeira vez que a viu, se deu conta que era uma mulher diferente e por isso gostou. Maria diz que estava desesperada e tudo que ele a disse deixou ela descontrolada. Alessandro diz que logo se apaixonou e a ama mais do que ela imagina. Alessandro e Maria José se beijam apaixonadamente. Bruno tem um encontro com o jornalista e diz que ele e Raquel são filhos de Antônio Lombardo, por isso são irmãos legítimos de Alessandro. Bruno pede que ele mande publicar a notícia no jornal. Alessandro diz a Maria José que gostou muito da surpresa. Maria José diz que o ama, e ele é sua vida, e mesmo eles não querendo isso, é uma despedida, por isso poderia ser ela, para guiá-lo, pegar a mão dele. Maria José e Alessandro voltam a se beijar. Eles cheiram a roupa que estavam, e tem sua última noite de amor, com uma despedida incrível. Alessandro e Maria José passam momentos conversando juntos, se amando. Os dois fazem amor e têm uma noite de prazer. Alessandro agradece a Maria José, pois sempre pensou que sabia tudo sobre o amor, e pensou que tinha descoberto tudo. Maria José diz que tudo foi graças a ele, por conversarem, por ela escutar a voz dele, o observar, mas sobretudo, por fazer ela se sentir tão dele. Emocionada, ela o abraça. Alessandro diz: "Obrigado por me ensinar o que é o amor." Amanhece. Maria José chora, porque Alessandro já vai sair. Alessandro diz que o parte o coração vê-la assim. Maria dá um beijo no amado e se despedem. Vitória pergunta a Alessandro se essa situação não vai impedir que ele a visite. Alessandro diz que não. Alessandro se despede de Filipa. Ezequiel chora e diz a Alessandro que viu ele nascer e crescer. Alessandro abraça o empregado, diz que vai voltar e pede que ele cuide de todos. Alessandro sai. Raquel reclama por ele viajar, enquanto sai um escândalo no jornal sobre a família deles. Alessandro vai embora. Raquel diz a Vitória que isso não teria acontecido se Alessandro não tivesse trazido Maria José para aquela casa. Vitória dá um tapa na cara da bruxa. Filipa diz a Raquel para não morder a língua, porque Vitória casou com os pais dos filhos, enquanto ela anda se envergonhando com Ulisses. Raquel grita com Filipa. Ezequiel pede que ela calhe a boca, porque senão também vai falar. Fernando chama a Kátia para saírem. Ela reclama de dor na barriga e decide ficar em casa. Tudo era mentira. Quando Fernando sai, a cachorra pega o computador do irmão e tenta adivinhar a senha dele, para descobrir informações. Kátia acaba conseguindo entrar no computador do irmão e ver as mensagens dele. Ela vê que ele se comunicou com um homem que faz fotografias estranhas. Filipa e Ezequiel dizem a Vitória que Raquel sempre sai sozinha para se encontrar com Ulisses. Vitória diz que vai falar com ela, para recapacitar. Maria José dá bom dia para Filipa e Vitória. Maria José pergunta a Vitória se sua irmã pode vir à casa para lhe fazer companhia. Vitória diz que sim, e a casa também é dela. Fernando vai ao apartamento que Alessandro está hospedado. Alessandro diz que a sentença do divórcio dele com Maria José vai demorar um pouco, mas o juiz vai acelerar o processo em menos de um mês. Fernando diz que para ele não comparecer à primeira reunião, vai ter que sair de viagem ou inventar uma doença. Paula volta para a mansão e reencontra Maria José. Paula fica encantada por estar de volta à casa luxuosa. Ao ver Roberto, ela pula nos braços dele, o abraçando por tanta felicidade. Eric anda nas redondezas da casa de Alessandro, procurando por Arthur, para saber se Mercedes está trabalhando ali.
Tomás diz que essa mulher não está trabalhando por lá. Eric fica sabendo que Alessandro saiu de viagem. Eric vai dar notícias a Bruno. Eric diz que Alessandro saiu de viagem e Maria José está na casa com Pedro e Paula. Bruno fica furioso ao saber que Alessandro saiu de viagem. Cobra Kátia liga para Bruno e diz que conseguiu entrar no computador de Fernando e só encontrou coisas de trabalho e descobriu que seu irmão é aficionado por fotossafari. Xuxo vai à construtora. Xuxo diz a Alessandro que trouxe os papéis para ele assinar. Papéis esse do local que ele e Pedro alugaram para trabalhar. Alessandro lê o documento e assina tudo. Alessandro pergunta a Xuxo se soube algo de Mercedes e Gabriel. Ele diz que não. Fernando liga para Vitória. Diz que está mal e pede desculpas por sua reação ontem, quando ela recebeu uma ligação de Hernan. Vitória diz que também foi grosseira com ele. Vitória pede para voltarem a ser como antes, amigos, falar sobre tudo sem pensar no que pode acontecer entre eles. Fernando diz que será difícil. Vitória pede por favor, pois não quer perdê-lo. Fernando aceita. O advogado de Bruno diz que a viagem de Alessandro é uma tática para atrasar o julgamento. Bruno fica intrigado. Maria José pergunta a Paula o que há entre ela e Roberto. Paula diz que nada e ele só é seu amigo. Maria José chama Paula para almoçarem. Ela diz que as coisas mudaram e podem comer onde quiser. Alessandro liga para Maria José. Maria José diz que sente muitas saudades dele. Alessandro diz que essa noite vai vê-la. Alessandro pede a Mari que consiga para ele uma caminhonete da companhia. Raquel recebe uma ligação de Bruno e combinam de se encontrar. Raquel procura Ulisses no novo apartamento, mas ele não está. Maura diz a Ulisses que contou tudo para Alessandro, pois não iria aceitar a chantagem do infeliz aproveitador do Mateu. Maura comenta com Ulisses as notícias que saíram nos jornais relacionadas à família de Alessandro. Maura diz que Bruno é um estúpido e está botando em evidência toda a família. Ulisses diz que Bruno quer dinheiro, e muito. Maura diz que Raquel também sairá beneficiada disso, o que será bom para ele. Ulisses diz que não vai aguentar a histérica louca da Raquel e tem outras melhores. Raquel não consegue ligar para Ulisses. Bruno diz a Raquel que já levantou o processo da impugnação, mas que Alessandro viajou porque seguramente quer atrasar o assunto. Bruno pede que Raquel descubra onde Alessandro está, se é que ela quer o dinheiro. Anoitece. Mercedes e Gabriel chegam com suas malas até a casa de Pedro e Xuxo para morar com eles, já que Paula não está mais lá. Alessandro, que não viajou nem nada, se comunica com Ezequiel e pede que fale com Tomás, pois chegaram uma caminhonete na casa, mas ninguém pode saber. Alessandro chega em casa escondido e pede aos empregados que não comentem com ninguém, pois todos devem acreditar que ele está realmente viajando. Fernando chega em casa e pega o celular de Kátia. Ele vê que ela fez várias ligações para Bruno e fica surpreso. Fernando chama Kátia. Ela estava dormindo. Fernando pergunta por que ela fez tantas ligações para Bruno, que é um delinquente. Fernando diz a Kátia que não quer que ela tenha nada a ver com Bruno. Kátia diz que é a sua vida e faz o que quiser. Fernando pede que ela deixe de ver Bruno. Kátia diz que ele é seu namorado, o ama e não pensa em se afastar dele. Fernando pergunta a Kátia se ela se deitou com Bruno. Kátia diz que não é mais virgem. Fernando diz que por ela ser menor de idade e tiver feito amor com Bruno, o bota na cadeia. Kátia liga para Bruno e diz que seu irmão descobriu tudo entre eles. Kátia diz que disse ao irmão que são namorados. Bruno fica irritado. Kátia diz a Bruno que Fernando quer denunciá-lo. Bruno pede a Kátia que negue tudo isso para Fernando, conte que foi tudo mentira. Bruno a chama de amor e diz que um escândalo o prejudicaria muito. Alessandro e Maria José têm um encontro. Ela pergunta para onde ele vai. Alessandro diz que vai ir para Nova York e voltará quando sair a sentença do divórcio. Alessandro pede que Maria José tenha uma vida normal, que não fique só em casa e saia com Paula, com sua mãe. Maria pergunta o que ele vai fazer. Alessandro diz que vai se ocupar trabalhando pela internet e estará em comunicação com Fernando e seu advogado. Ele diz que sentirá muita saudade dela. Os dois fazem amor. No dia seguinte, Alessandro se levanta bem cedo para sair para o trabalho. Maria José o beija. Kátia diz a Fernando que o que disse à noite foi mentira e não é namorada de Bruno, e muito menos fez amor com ele. Fernando diz que Bruno é uma pessoa por tudo que está fazendo em expor a família. Fernando aconselha Kátia a tomar cuidado e não se meter demais, porque vai sair machucada.
Alessandro e Maria José namoram mais um pouco antes dele sair. Ela não consegue sair dos braços do amado. Alessandro pede à esposa que descubra algo contra Bruno, pois perguntou a Pedro e Xuxo sobre Mercedes e Gabriel e disseram que não sabem nada dele, mas acha que eles estão mentindo. Alessandro se despede de Maria José e pede que ela se cuide muito e do bebê deles. Eles se beijam. Alessandro vai embora e Maria José chora e sofre muito. Ezequiel chora e diz a Arthur que sente um mau pressentimento. Mari diz a Alessandro que o avião sairá à noite. Alessandro pede que Mari leve os papéis que ele tem que assinar e os dólares que pediu para trocar aí. Gabriel diz a Xuxo e Pedro que precisa voltar à sua terapia. Mercedes diz ao irmão que não podem andar na rua, pois Eric pode os encontrar. Xuxo diz que irá acompanhá-los. Bruno vai à mansão Lombardo. Os empregados tentam impedir ele de entrar, mas o demônio, que atazana a vida dos outros, vai correndo para casa. Bruno diz a Vitória que vai realizar o trâmite para reclamar o sobrenome do seu verdadeiro pai e entregará o exame do DNA, que confirmam que ele e Raquel são filhos de Antônio Lombardo e precisam do depoimento dela. Vitória diz que vai trocar de roupa para sair com ele. Bruno liga para o jornalista e diz que sua mãe aceitou e ele já sabe o que tem que fazer. Alessandro encontra Mercedes e Gabriel chegando no hospital para a fisioterapia. Xuxo finge que acabou de encontrá-los. Alessandro pede que Xuxo não o engane. Bruno pede que Raquel vá com ele no tribunal, porque senão a leva à força. Raquel diz que não se importa, porque dá no mesmo ficar com o sobrenome Albeniz ou com Lombardo. Ela diz que não quer fazer parte desse escândalo. Bruno ameaça de deixá-la sem dinheiro. Maria José pergunta a Filipa o que Bruno queria. Filipa diz que incomodar como sempre e vai brigar pela herança. Toda a imprensa chega até Raquel, Bruno e Vitória e tentam entrevistá-los. O advogado de Bruno diz que a reunião estava reservada e não sabe como a imprensa ficou sabendo. Vitória diz que imagina como eles souberam. Vitória dá a entender que acredita que foi Bruno que os avisou. Mercedes e Gabriel explicam a Alessandro porque fizeram parte do plano de Bruno e Eric. Alessandro os entende, mas não quer prejudicá-los. Raquel fica com medo pela imprensa ainda estar lá. O advogado pede que Vitória e Raquel saiam pela porta de trás para evitar este escândalo. Já de noite, Fernando diz a Alessandro que Bruno é um infeliz e se meteu com sua irmã Kátia e tem vontade de dar uma surra nele. Alessandro diz que é melhor não, pois tem vontade de matá-lo para acabar com os problemas, mas não. Alessandro pede que Fernando cuide de sua mulher e de sua mãe, agora que não estará com elas. Fernando vê a mensagem do juiz, dizendo que vai realizar um novo safari fotográfico. Bruno diz a Eric que dentro de pouco tempo vai desfrutar de tudo que seu pai negou. Maura e Lisete encontram Bruno. Bruno diz que conseguiu o sobrenome Lombardo e também vai conseguir com que Alessandro exploda de raiva. Alessandro pega sua passagem de avião para viajar. Fernando liga para Alessandro e diz que entrou no blog do juiz e ele está quase partindo para um fotossafari. E se o alcançarem, podem entregá-lo às autoridades e acusar Bruno. Kátia, encherida, escuta tudo. Alessandro diz a seu advogado que vai ficar fora do país por 1 ou 2 semanas. Fernando diz a Alessandro que se encontrar o juiz e o denunciar, todos vão saber do casamento falso dele. O advogado diz que isso não tem tanta importância, pois Maria José foi enganada e se apaixonou por Alessandro. E como não solicitaram a anulação do casamento, ainda estão oficialmente casados. Fernando diz a Alessandro que se ele for procurar o juiz, vai ir com ele. Bruno diz a Maura que pensou que se ele for rico, já que ela é, podem unir suas fortunas. Maura pergunta se ele está sugerindo deles se casarem. Bruno questiona por que não. Nojenta e fofoqueira, Kátia liga para Bruno e diz que escutou que seu irmão localizou um juiz pela internet, que ele subornou com um casamento falso e quer entregá-lo para a polícia. Bruno pede que Kátia o encontre daqui a meia hora no hotel. Maura diz a Eric que paga o triplo se ele informar tudo o que sabe sobre Bruno. O advogado deseja boa viagem para Alessandro. Mari diz a Alessandro que tentou contato com o escrivão, mas hoje ele não pode recebê-los e só tem agenda para amanhã, 4 da tarde. Alessandro diz que isso vai atrasar a viagem deles. Fernando diz que não se importa. Bruno vê a mensagem do juiz no computador. Imprestável, Kátia mostra tudo pro demônio. Bruno manda Eric ir à agência amanhã, pois precisa viajar. Bruno decide viajar essa noite mesmo. No dia seguinte, Bruno já está preparado e vai ao aeroporto viajar para dar fim no juiz. Roberto diz a Maria José que Raquel e Bruno conseguiram o sobrenome Lombardo.
Maria pergunta de que lado ele está. Roberto diz que de nenhum, e isso é um assunto de irmãos. Maria José pergunta a Roberto se tem alguma intenção com sua irmã. Roberto diz que não. Roberto diz a Maria José que teve uma irmã que morreu de leucemia aos 12 anos. E Paula o lembra muito sua irmã, por isso gosta muito dela. Roberto diz que não é o cara ideal para nenhuma mulher. Maria José vê Alessandro chegando e corre até o amado. Bruno já chegou na cidade. Bruno quer fazer um tour para encontrar o juiz. Vitória diz a Alessandro que o que ele e Fernando vão fazer é arriscado demais. Alessandro diz que só vão procurar o juiz. Fernando pede a Vitória para que Kátia fique na casa dela, enquanto ele não volta. Fernando diz a Vitória que Kátia está se envolvendo com Bruno. Vitória diz que vai tentar controlá-la, mas que se ela quiser sair, não pode fazer nada. Alessandro diz a Maria José que a ama e não haverá um só momento que não pense nela. Maria José diz que sente medo, porque a viagem dele é perigosa. Alessandro diz que eles vão se comunicar. Vitória pede que Fernando se cuide e cuide de Alessandro também. Fernando diz a Vitória para não pedir apenas a amizade dele, porque os dois se amam. Eles se beijam. Fernando pede que ela não aceite nada de Hernan. Vitória diz que claro que não e o beija. Bruno vai a uma agência e diz que um amigo seu acabou de chegar para fazer um safari. A senhora diz que esse safari já saiu e era um tour especial, mas se ele organizar um grupo pode reunir semana que vem. Bruno diz que precisa encontrar o amigo Juventino Romero nesse tour mesmo, o quanto antes. Bruno diz que está disposto a pagar o que for preciso para alcançar esse grupo e encontrá-los. Pedro, Gabriel e Mercedes vão à loja do moço. Xuxo encontra Eric. Xuxo diz a Eric que já encontrou Mercedes e o Gabriel, e Alessandro sabe de tudo, mas por agora não fará nada, mas que se ele voltar a se meter com aquela pobre gente, corta a cabeça dele. A assistente diz a Bruno que a viagem dele será uma aventura, pois o amigo dele faz uma rota para uma das ilhas mais belas e afastadas, e por ser uma reserva, o turismo não chega até lá. Bruno pergunta onde consegue comprar um saco de dormir, um binóculos e uma boa faca para armar uma barraca. A mulher diz que os guias devem o ajudar. Bruno insiste. Bruno compra uma faca bem grande. Fernando e Alessandro pegam um helicóptero e saem para pegar o voo. Bruno consegue um guia para ir encontrar o juiz na trilha. Paula vê Roberto com Kátia e fica triste. Vitória conta a Maria José e Filipa que Kátia e Bruno se envolveram. Maria José fica surpresa. Maria José diz que Bruno só se meteu com ela para tirar proveito. Filipa diz que Bruno deve querer que Kátia informe tudo sobre o que Fernando faz. Vitória fica preocupada. Paula diz a Maria José que não suporta a mentira da Kátia. É uma falsa, uma assanhada, e ficou a manhã toda conversando com Roberto. Maria José diz a Paula que entende que ela gosta de Roberto, mas não precisa exagerar. Alessandro e Fernando já estão no hotel. Roberto pergunta a Kátia do Fernando. Kátia diz que ele viajou com Alessandro. Alessandro liga para Maria José. Maria José diz que está sentindo muita saudade. Alessandro pergunta de Kátia e Vitória. Maria José diz que estão bem. Fernando e Alessandro olham o mapa e decidem ir à agência da Maia. Raquel e Ulisses ficam juntos no apartamento. Raquel liga para Bruno, mas não consegue contato pelo celular e está desligado. A recepção do hotel confirma a Raquel que Bruno deixou o hotel há 2 dias. Kátia liga para Bruno e pergunta como foi a viagem. Bruno diz a Kátia que tem que desligar, porque está quase pegando a estrada e a comunicação é péssima. Bruno pede a Kátia que não diga a ninguém onde ele está. Bruno e o guia saem na caminhonete. Alessandro e Fernando chegam à agência e encontram a mesma assistente que Bruno falou. Alessandro diz que estão procurando Juventino Romero, que saiu num tour. A senhora diz que ontem veio um rapaz pedindo a mesma coisa que eles e comprou um tour particular. E o rapaz se chamava Bruno Lombardo. Alessandro fica chocado. Maura diz a Lisete que vai pagar a Eric 3 vezes mais do que Bruno e precisa saber tudo sobre o canalha. Eric liga para Maura e diz que tem uma informação muito importante para dar, mas primeiro quer o dinheiro. A senhora diz a Alessandro e Fernando que Bruno saiu hoje de manhã. Ela diz que ofereceria a eles um tour privado, mas não tem o pessoal disponível. Alessandro pergunta se tem outra agência. A senhora diz que vai ver o que pode fazer por eles. Fernando diz a Alessandro que com certeza Bruno veio matar o juiz e precisam alcançá-lo. A senhora diz aos rapazes que não tem mais ninguém para levá-los. Eric pede $1 milhão, porque o que vai contar vale a pena. Maura diz que não é tão rico assim como ele pensa. Eric pede 700 mil. Eric diz que Bruno conquistou Maria José, disse que se chamava Alessandro Lombardo e se casou com ela, falsificando documentos, e a moça não sabia de nada. Vitória e Hernan passeiam num barco pelo mar.
Raquel pergunta a Ulisses se vai se casar com ela. Ele diz que sim, e pede que ela vá, pois precisa fazer uma ligação importante. Raquel sai. Ulisses liga para Helena e pergunta notícias de Sandra. Helena diz que liga de vez em quando para Sandra, e às vezes ela responde, e outras vezes não. Ulisses diz sozinho que tem que se livrar de Raquel. Eric diz a Maura que quando Maria José percebeu que tinha sido enganada, não disse a verdade, porque Bruno ameaçou de mandar o pai dela para a cadeia por vender coisas piratas. Maura fica surpresa. Eric diz a Maura que Bruno foi atrás do juiz, que precisou fazer o casamento falso, e Alessandro também viajou para lá. Kátia pergunta a Raquel de Roberto, pois queria que ela levasse numa boate. Raquel pede que Kátia arranje um motorista e deixe seu marido em paz, pois ela é muito oferecida. Maura conta para Roberto tudo o que Eric a disse. Maura diz que só está dizendo isso porque queria desabafar com alguém, e mesmo gostando de Ulisses, não confia nele. Roberto diz que todos estão na República Dominicana, e Bruno deve ter ido matar o juiz, e Alessandro impedir. Maura diz que não confia muito em Eric, mesmo tendo pago 800 mil. Roberto fica chocado com o valor que Maura pagou, apenas por uma informação. Maura diz que não quer que nada de ruim aconteça com Alessandro, já que o ama. Alessandro e Fernando se perguntam como Bruno descobriu isso e chegou antes deles. Fernando diz que a Mari não pode ter dito. Maura liga para Alessandro e diz que Eric o contou tudo, de Bruno, e ele também tá lá. Alessandro diz que soube pela agência de viagens. Maura pede que ele tome cuidado e manda um beijo para ele.